Fala, torcida palmeirense! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bastidores do Verdão, o canal que traz para vocês todas as informações quentes sobre o nosso alviverde. Preparem-se porque o que eu tenho para contar hoje vai mexer com o coração de cada um de vocês. E olha, quando eu digo mexer, é mexer de verdade. Tem informação que está circulando nos bastidores que pode mudar completamente os rumos do nosso time. Mas calma. Muita calma, porque antes de chegar no assunto que está deixando todo mundo de cabelo em pé, eu preciso passar algumas informações importantes que vocês precisam saber. Vamos começar falando do jogo decisivo que está logo ali na esquina. O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira na academia de futebol e a preparação para o confronto contra o Fluminense já começou. E que confronto, hein, pessoal? Sábado, 22 de novembro, 21h30 da noite, no nosso Allianz Parque. A casa vai estar pegando fogo, a torcida vai empurrar o time do começo ao fim e a necessidade de vitória não é apenas grande, é gigantesca. Estamos falando de seguir vivo na briga pelo título brasileiro. Estamos falando de manter a pressão em cima do Flamengo. Estamos falando de fazer valer cada gota de suor derramada nesta temporada. E olha, tem um detalhe que pouca gente está lembrando, mas que pode fazer toda a diferença nesse jogo. Abel Ferreira, o nosso comandante português, nunca perdeu para o técnico que vai estar do outro lado. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Luiz Zubeldia, que agora comanda o Fluminense, já enfrentou Abel 5 vezes quando estava no São Paulo. O resultado? 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Nenhuma derrota. 0. Abel está invicto contra Zubeldia. E esse retrospecto não é pouca coisa quando falamos de decisões, quando falamos de mata-mata psicológico entre treinadores. Vocês sabem como funciona, né? O confronto direto entre comandantes às vezes pesa tanto quanto a qualidade técnica dos jogadores em campo. E Abel tem essa vantagem guardada na manga. Aliás, é curioso porque o próprio Zubeldia já elogiou muito o trabalho do português. Em setembro deste ano, numa entrevista para a ESPN Argentina, o técnico argentino saiu em defesa de Abel quando nosso treinador estava sendo criticado aqui no Brasil. Zubeldia disse que Abel deveria ser tratado praticamente como um ídolo no Palmeiras e que mesmo assim continuavam questionando o trabalho dele. Isso mostra o respeito que existe entre os dois profissionais. Mas respeito é uma coisa e os 3 pontos são outra completamente diferente. Agora vamos falar da situação na tabela porque a coisa está apertada demais. Depois do empate sem gols contra o Vitória, o Palmeiras chegou aos 69 pontos. O Flamengo, que é o líder, tem 71. São apenas 2 pontos de diferença, pessoal. 2 pontos numa reta final de campeonato é praticamente nada. Um tropeço deles, uma vitória nossa e a gente retoma a ponta. E olha que interessante, o Flamengo acabou de perder justamente para o Fluminense na última rodada. Ou seja, o time que nos enfrentará no sábado acabou de bater o líder do campeonato. Isso pode ser visto de 2 jeitos. Ou o Fluminense chega embalado e confiante, ou gastou toda a energia na vitória contra o rubro-negro carioca. Faltam apenas 4 rodadas para o fim do Brasileirão. 4 jogos que valem uma temporada inteira. 4 partidas que podem definir se vamos levantar mais um caneco ou se vamos ver o título escapar por entre os dedos. A pressão está em cima de todos, não só dos jogadores, mas da comissão técnica, da diretoria, de cada torcedor que veste o manto alviverde. E Abel Ferreira sabe disso melhor do que ninguém. Por isso ele está usando cada trunfo que tem disponível, cada detalhe que pode fazer diferença. Cada número que pode trazer confiança para o grupo. Mas agora eu preciso falar do assunto que realmente vai fazer vocês pararem tudo o que estão fazendo. Pode largar o celular por um segundo, pode pausar qualquer outra coisa, porque essa informação aqui é das grandes. Estou falando de Gabriel Jesus. Isso mesmo, o nosso menino da Vila Belmiro, quer dizer, da Academia de Futebol. O atacante que saiu daqui em 2016 para brilhar na Europa, que conquistou títulos pelo Manchester City, que está no Arsenal, que defendeu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, esse Gabriel Jesus abriu o jogo sobre o retorno ao Palmeiras. Em entrevista recente, Gabriel foi direto ao ponto quando perguntaram sobre a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro.
E a resposta dele vai deixar vocês de queixo caído. Gabriel Jesus disse que não pode afirmar com certeza quando vai acontecer, mas que o desejo dele é esse: voltar para o Palmeiras. E mais, ele acredita que o desejo do clube também é o mesmo. Então, nas palavras dele, vai acontecer. A questão não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Gabriel Jesus tem contrato com o Arsenal até julho de 2027. Ele está na Europa, está jogando na Premier League, uma das ligas mais fortes do mundo. Mas mesmo assim, o coração dele continua verde. O atacante revelou seus sonhos como profissional: conquistar uma Copa do Mundo pela seleção, ganhar uma Champions League na Europa e pelo Palmeiras ganhar uma Libertadores e quem sabe até um Mundial de Clubes. Vocês percebem que ele não apenas pensa em voltar, mas pensa em voltar para conquistar títulos importantes? Agora, é verdade que Gabriel Jesus descartou um retorno imediato ao Brasil na próxima janela de transferências. Ele deixou claro que a curto prazo pretende seguir no futebol europeu. Mas olha a declaração que ele deu e que é a cereja do bolo. Se um dia ele voltar ao Brasil, a prioridade é 100% o Palmeiras. 100%, pessoal. Não é 50%, não é 80%, é 100%. Gabriel já falou em outras ocasiões que voltaria para o Brasil e jogaria no Palmeiras, e agora ele reforçou essa vontade de forma categórica. Imaginem só o que seria ter Gabriel Jesus de volta ao Palmeiras. Um atacante formado na base, que conhece o clube, que tem amor pela camisa, que saiu daqui como uma promessa e voltaria como um jogador consagrado internacionalmente. Um atleta que jogou ao lado de craques como Kevin De Bruyne, que enfrentou os maiores times da Europa, que disputou finais de Champions League, que carrega uma experiência gigantesca. Gabriel Jesus, no ataque do Palmeiras, seria um reforço de peso mundial. Seria o tipo de contratação que mudaria o patamar do time instantaneamente. Claro que existem questões práticas a serem consideradas. Gabriel tem contrato com o Arsenal, está lidando com algumas lesões recentemente, e o futebol europeu ainda é o palco principal da carreira dele neste momento. Mas o fato de ele abrir o jogo dessa forma, de ele deixar claro publicamente que o Palmeiras é prioridade absoluta caso decida voltar ao Brasil, isso já é um sinal fortíssimo. É uma mensagem para a diretoria, para a torcida, para todo mundo que acompanha o clube. E tem mais um detalhe importante nisso tudo. Gabriel Jesus foi promovido ao time profissional do Palmeiras em 2015 e saiu em 2016, depois de se destacar na campanha do título brasileiro daquele ano. Ou seja, ele tem uma história recente com conquistas pelo clube. Ele sabe o que é vestir a camisa alviverde e levantar troféus. Esse tipo de memória afetiva é algo que não se apaga, que não se compra, que não se negocia. É o tipo de ligação que faz um jogador abrir mão de salários europeus para voltar para casa e buscar mais glórias. Então, torcedor palmeirense, a pergunta que fica no ar é: será que vamos ver Gabriel Jesus de volta ao Allianz Parque em breve? Será que a diretoria já está movimentando os bastidores para viabilizar esse retorno? Será que em 2027, quando o contrato dele com o Arsenal acabar, teremos o camisa 9 de volta para casa? Ou quem sabe até antes, se surgir uma oportunidade? São perguntas que só o tempo vai responder, mas uma coisa é certa: o desejo está declarado, a vontade está exposta, e agora é questão de timing e negociação. Essa notícia sobre Gabriel Jesus abre um leque de possibilidades para o futuro do Palmeiras. Mostra que jogadores formados aqui querem voltar, que a academia de futebol não forma apenas atletas competentes, mas também torcedores apaixonados. E isso é algo que vai muito além do campo. É uma questão de identidade, de pertencimento, de amor verdadeiro ao clube. Agora eu quero saber de vocês, torcida. O que acharam dessa declaração do Gabriel Jesus? Vocês gostariam de vê-lo de volta ao Palmeiras? Acham que ele tem nível para fazer diferença no futebol brasileiro hoje? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto, porque eu quero muito saber o que cada um está pensando.
E aproveita também, se você ainda não é inscrito aqui no canal Bastidores do Verdão, clica naquele botão vermelho de inscrever-se agora mesmo. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma informação quentinha sobre o nosso Palmeiras. A gente trabalha duro para trazer todas as novidades, tudo que está rolando nos bastidores, e você não pode ficar de fora disso. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte dessa família que respira Palmeiras 24 horas por dia.